Uma menina de 8 anos, filha de um CEO bilionário, se recusava a falar na escola há 2 anos. Nenhum especialista caro conseguia ajudar. Até que um professor em dificuldades financeiras fez algo que ninguém esperava. E o que aconteceu depois vai chocar vocês. Gente, se vocês amam histórias que transformam vidas, aperta esse botão de inscrever-se agora. É rapidinho e me ajuda muito. E já comenta aí, de que cidade vocês estão assistindo? São Paulo, Rio, Portugal. Eu respondo todo mundo. Agora prepara o coração porque essa história é incrível. Roberto Henrique era dono da maior construtora do país, um império avaliado em mais de 5 bilhões de reais. Aos 42 anos, havia conquistado tudo o que sempre sonhou, exceto uma coisa: a felicidade de sua filha Sofia, de 8 anos. A menina era fruto de seu casamento com Isabela, falecida há 2 anos em um acidente de trânsito que abalou completamente a estrutura familiar. Desde então, Sofia havia se tornado uma criança completamente diferente. Antes da tragédia, Sofia era uma menina alegre, comunicativa e cheia de vida. Adorava contar histórias elaboradas sobre princesas corajosas, fazer perguntas intermináveis sobre como funcionavam as coisas, e era conhecida na escola por sua personalidade carismática e liderança natural entre os colegas. Isabela frequentemente brincava dizendo que Sofia seria uma grande oradora quando crescesse, tamanha era sua facilidade com as palavras e seu amor por se expressar. Mas após a morte da mãe, que aconteceu em uma manhã comum quando Isabela saía para buscar o presente de aniversário surpresa de Sofia, algo se quebrou definitivamente dentro da menina. Sofia não apenas parou de falar na escola, ela parecia ter construído uma barreira invisível ao seu redor. Presenciou conversas sobre o acidente que não deveria ter ouvido, escutou adultos sussurrando sobre como a menina nunca mais seria a mesma, e internalizou uma culpa profunda por ter sido indiretamente a causa da saída fatal de sua mãe naquela manhã. Roberto havia mudado Sofia para o Colégio Internacional Saint Clair, uma das instituições mais caras e prestigiosas da cidade, acreditando que um ambiente de elite, com turmas menores e atenção individualizada, seria melhor para sua filha. Contratou uma equipe completa de especialistas, os melhores psicólogos infantis do país, terapeutas especializados em traumas, fonoaudiólogos e até mesmo um renomado psiquiatra que veio dos Estados Unidos especialmente para avaliá-la. Gastou mais de R$200 mil em consultas, terapias e tratamentos experimentais. Todos os profissionais chegaram à mesma conclusão frustrante: Sofia estava processando o luto de uma forma muito particular, desenvolvendo o que chamavam de mutismo seletivo traumático. Forçá-la a falar poderia ser contraproducente e até mesmo prejudicial para seu desenvolvimento emocional a longo prazo. Recomendaram paciência, ambiente acolhedor e, principalmente, que não fizessem pressão para que ela se comunicasse verbalmente. Na escola, Sofia se sentava sempre no fundo da sala, próxima à janela, de onde podia observar o jardim onde sua mãe costumava buscá-la. Respondia às atividades escritas com perfeição impressionante, suas redações eram profundas e suas resoluções matemáticas criativas, mas jamais levantava a mão, nunca fazia perguntas, e quando os professores tentavam incluí-la em discussões, ela apenas balançava a cabeça ou encolhia os ombros. Durante o recreio, sentava-se sozinha sob uma árvore, observando outras crianças brincarem, mas nunca participando. A diretora do colégio, doutora Patrícia Monteiro, uma educadora com 30 anos de experiência acostumada a lidar com filhos da elite, não sabia mais como abordar a situação. Havia tentado todos os métodos conhecidos, atividades lúdicas especiais, sessões individuais, até mesmo trouxe especialistas em educação especial da Europa. Roberto pagava mensalidades que ultrapassavam R$5 mil mensais, mas sua filha parecia estar ficando cada dia mais isolada, triste e desconectada do mundo ao seu redor. Miguel Santos tinha 29 anos e enfrentava o período mais desafiador de sua vida. Formado em pedagogia pela Universidade Federal com louvor, sempre sonhou em revolucionar a educação brasileira, mas a dura realidade financeira o forçou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse para sustentar sua família. Há 6 meses, conseguiu uma vaga temporária como professor substituto no Colégio Saint Clair, cobrindo licença médica prolongada de uma professora titular que havia sofrido um acidente. O salário no colégio particular era 3 vezes maior do que recebia na escola pública municipal onde trabalhava anteriormente, mas Miguel se sentia como um peixe fora d'água naquele ambiente de luxo extremo. Os outros professores tinham currículos impressionantes, mestrados e doutorados em universidades europeias, especializações em Harvard e Oxford, falavam múltiplos idiomas fluentemente e pareciam pertencer naturalmente àquele mundo de elite. Miguel, criado no bairro da cidade Tiradentes pela avó após perder os pais ainda criança, se esforçava diariamente para não demonstrar seu desconforto com os padrões e expectativas da instituição.
Sua situação pessoal era ainda mais complicada e desesperadora. Sua mãe adotiva, Dona Carmen, a avó que o criou e era a única família que tinha, estava internada há 3 meses no Hospital do Coração com problemas cardíacos graves que exigiam uma cirurgia de ponte de safena urgente. O convênio básico que ela possuía cobria apenas parte do procedimento, e os custos adicionais, que incluíam materiais importados, honorários de especialistas e cuidados pós-operatórios, estavam consumindo todas as economias de Miguel e ainda deixando uma dívida impagável. Para conseguir pagar as despesas médicas crescentes, Miguel havia se tornado um verdadeiro homem de 1000 empregos. Vendia salgados caseiros que preparava de madrugada nos fins de semana, dava aulas particulares todas as noites até às 23 horas, pintava casas nos feriados, e até mesmo trabalhava como garçom em eventos sociais quando conseguia folga da escola. Dormia em média 4 horas por noite, estava constantemente cansado e estressado, mas lutava heroicamente para manter a qualidade de seu trabalho pedagógico em meio a tantas preocupações e responsabilidades. Na primeira semana como professor da turma de Sofia, Miguel notou imediatamente a menina silenciosa que se sentava estrategicamente no fundo da sala, sempre próxima à janela. Perguntou discretamente à coordenadora pedagógica sobre ela e ficou sabendo de toda a situação: a morte traumática da mãe, o desenvolvimento do mutismo seletivo, os milhares de reais gastos em tratamento sem sucesso, e principalmente o fato desencorajador de que nenhum dos professores altamente qualificados havia conseguido fazer Sofia se comunicar verbalmente em 2 longos anos. A coordenadora, doutora Márcia Silva, uma educadora com doutorado em psicopedagogia pela Sorbonne, foi categórica e desanimadora. Professor Miguel, já tentamos absolutamente tudo. Métodos Montessori, pedagogia Waldorf, técnicas de comunicação não violenta, arteterapia, musicoterapia e até hipnose infantil. Temos relatórios de 15 profissionais diferentes. Não espere milagres com essa criança. O pai paga uma fortuna, mas francamente, acredito que o caso dela está além do que uma escola pode resolver. Diferentemente dos outros professores que tentaram métodos tradicionais baseados em manuais pedagógicos ou técnicas psicopedagógicas sofisticadas, Miguel decidiu abordar Sofia de uma forma completamente intuitiva e pessoal. Sua experiência de vida, ter sido criado por uma avó amorosa após perder os pais, ter enfrentado dificuldades financeiras desde sempre e ter desenvolvido uma sensibilidade especial para detectar dor emocional, o fazia ver Sofia não como um caso clínico a ser resolvido, mas como uma criança em sofrimento que precisava ser compreendida. Em vez de tentar fazê-la falar ou participar forçadamente das atividades, Miguel começou a observá-la atentamente durante várias semanas, notando pequenos detalhes que outros haviam ignorado completamente. Sofia sempre desenhava nas margens de seus cadernos pequenos pássaros presos em gaiolas, flores murchas e especialmente corações partidos ao meio com lágrimas caindo. Suas respostas escritas eram não apenas tecnicamente corretas, mas extremamente criativas, sensíveis, e demonstravam uma maturidade emocional impressionante para uma criança de 8 anos. Miguel percebeu também que Sofia observava tudo ao seu redor com uma atenção quase fotográfica. Quando ele contava histórias para a turma, via pelos olhos dela que estava absorvendo cada palavra, cada entonação, cada gesto. Quando explicava conceitos matemáticos, notava que Sofia frequentemente chegava às respostas antes dos outros alunos, mas apenas as escrevia discretamente em seu caderno sem jamais compartilhar. Inspirado por sua própria história de vida e lembrando-se de como Dona Carmen se comunicava com ele quando era criança e passava por momentos difíceis, Miguel começou a deixar pequenos bilhetes escritos à mão na carteira de Sofia. Não eram bilhetes formais de professor para aluna, mas mensagens pessoais, calorosas e encorajadoras. Sofia, gostei muito da sua redação sobre amizade verdadeira. Você escreve com uma sensibilidade que toca o coração. Continue assim. Ou, vi que você desenhou pássaros hoje. Sabia que minha avó sempre me dizia que pássaros representam nossa alma querendo voar livre? Ela ficaria encantada com seus desenhos. Para surpresa e emoção de Miguel, Sofia começou a responder aos bilhetes por escrito. Os primeiros eram extremamente curtos e formais. Obrigada, professor Miguel. Mas gradualmente, conforme percebeu que Miguel realmente lia suas respostas e as valorizava genuinamente, ela começou a se abrir através da escrita de uma forma que nenhum adulto havia conseguido despertar nela desde a morte da mãe. Sofia começou a contar sobre seus desenhos, explicando que os pássaros presos representavam como ela se sentia, que as flores murchas lembravam o jardim que plantava com a mãe, e que os corações partidos eram todos os momentos felizes que haviam sido quebrados para sempre. Mais importante ainda, começou a fazer perguntas, algo que não fazia há 2 anos. Professor Miguel, por que algumas pessoas vão embora para sempre? Por que Deus leva as mães embora de suas filhas? A sua avó também morreu.
Eram perguntas profundas e dolorosas que demonstravam o quanto Sofia estava processando internamente sua perda. Conforme as semanas se transformavam em meses, Miguel descobriu que Sofia possuía um talento excepcional e quase prodigioso para escrita criativa. Suas redações não eram apenas superiores ao esperado para uma criança de 8 anos, eram de um nível que impressionaria até mesmo estudantes de ensino médio. Ela criava histórias complexas e multicamadas, com personagens psicologicamente bem desenvolvidos, diálogos naturais e profundos, e temas universais sobre perda, esperança, superação e a busca por significado em meio ao sofrimento. Uma de suas histórias, intitulada A Princesa do Reino Silencioso, contava sobre uma jovem que havia perdido sua voz depois que um dragão malvado levou embora sua mãe rainha. A princesa descobria que, mesmo sem falar, podia se comunicar através de cartas mágicas que faziam as pessoas sentirem exatamente o que ela sentia. A história tinha 15 páginas escritas à mão, com ilustrações delicadas, e um final onde a princesa percebia que sua verdadeira força não estava na voz, mas na capacidade de tocar o coração das pessoas através de outras formas de expressão. Miguel ficou tão impressionado com o talento literário de Sofia que decidiu fazer algo inédito em sua carreira, dedicar tempo extra, fora do horário de aulas, para nutrir especificamente esse domingo. Começou a propor projetos especiais e desafiadores para ela. Sofia, que tal criarmos um pequeno livro ilustrado que combine seus escritos com seus desenhos? Poderia ser uma coleção de histórias sobre diferentes formas de comunicação. A ideia empolgou Sofia de uma maneira que ninguém havia presenciado desde antes da tragédia familiar. Sofia começou a trabalhar no projeto com uma intensidade e dedicação impressionantes. Chegava na escola mais cedo para trabalhar na biblioteca, ficava durante o recreio desenvolvendo personagens, e em casa pedia ao pai materiais artísticos específicos pela primeira vez em 2 anos. Roberto notou que Sofia estava diferente, não exatamente falante, mas visivelmente mais engajada com a vida, mais presente, e ocasionalmente até esboçava sorrisos genuínos quando trabalhava em suas histórias. O projeto evoluiu para algo muito mais ambicioso do que Miguel havia inicialmente imaginado. Sofia criou um universo literário completo, o Reino das Muitas Vozes, onde cada habitante se comunicava de uma forma diferente, alguns através da música, outros através de cores, alguns por meio de dança, e outros através de escrita mágica. Era uma metáfora sofisticada sobre diversidade, inclusão e a beleza das diferentes formas de expressão humana. Roberto foi chamado à escola para uma reunião sobre o progresso de Sofia após a coordenadora pedagógica ter lido os trabalhos da menina e ficado genuinamente impressionada. Quando Miguel mostrou a Roberto as histórias de Sofia, os manuscritos cuidadosamente escritos, os desenhos detalhados e principalmente o projeto completo do Reino das Muitas Vozes, o empresário poderoso e acostumado a controlar todas as situações ficou emocionado até as lágrimas. Ela nunca me mostrou nada assim em casa, confessou Roberto, sua voz embargada. Eu não sabia que minha filha tinha esse talento incrível. Como o senhor conseguiu isso? 15 profissionais não conseguiram fazê-la sequer falar, e o senhor fez ela criar obras de arte. Miguel explicou pacientemente sua filosofia. Em vez de tentar forçar Sofia a se adaptar ao mundo exterior, havia criado um espaço onde ela podia ser autenticamente ela mesma e expressar sua riqueza interior da forma que se sentisse confortável. Miguel ficou desconfortável com a oferta de Roberto. Senhor Roberto, não estou fazendo isso esperando uma recompensa. Sofia é uma criança especial, e meu trabalho é ajudá-la. Mas Roberto insistiu. Professor, o senhor não entende. Minha filha não sorria há 2 anos. Ontem ela chegou em casa e, pela primeira vez desde a morte da mãe, me mostrou algo que havia criado na escola. Ela estava orgulhosa de si mesma. Roberto propôs algo inusitado. Queria contratar Miguel como tutor particular de Sofia, oferecendo um salário 3 vezes maior que o da escola, além de custear integralmente o tratamento médico da mãe dele. Miguel ficou dividido. Por um lado, o dinheiro resolveria todos seus problemas financeiros e salvaria sua mãe. Por outro lado, sentia que tirá-la do ambiente escolar poderia prejudicar o progresso de Sofia. Senhor Roberto, agradeço muito sua generosidade, mas acredito que Sofia precisa continuar na escola. Ela está aprendendo a interagir com outras crianças, mesmo sem falar. Se eu a tirasse deste ambiente, poderia estar limitando seu desenvolvimento social. Roberto ficou impressionado com a resposta. A maioria das pessoas em situação financeira difícil aceitaria imediatamente uma proposta tão vantajosa, mas Miguel estava priorizando o bem-estar de Sofia. Então vamos fazer diferente, propôs Roberto. Você continua sendo professor de Sofia na escola, mas eu financio integralmente o tratamento de sua mãe, sem nenhuma contrapartida. E mais, quero criar um projeto especial na escola para crianças com dificuldades de comunicação,
tendo você como coordenador. Será um programa piloto que pode ajudar muitas outras crianças. Miguel ficou sem palavras. Era uma oportunidade de ajudar não apenas Sofia, mas muitas outras crianças que enfrentavam desafios similares. O projeto Vozes do Coração foi implementado no Colégio Saint Clair 3 meses depois. Miguel se tornou o coordenador de um programa inovador que utilizava arte, escrita criativa, música e outras formas de expressão para ajudar crianças com dificuldades de comunicação. Roberto financiou completamente o projeto, incluindo a contratação de psicólogos, terapeutas artísticos e até mesmo a reforma de uma sala especial dedicada às atividades. Sofia se tornou a primeira aluna oficial do projeto, mas logo outras crianças com necessidades especiais foram identificadas e incluídas. Havia crianças com autismo, outras com traumas diversos, e algumas simplesmente muito tímidas. O grupo pequeno e ambiente acolhedor criado por Miguel permitiu que essas crianças se expressassem de formas que nunca haviam conseguido antes. O método de Miguel era revolucionário na sua simplicidade. Em vez de tentar corrigir as crianças ou forçá-las a se adequar a padrões tradicionais de comunicação, ele criava múltiplas formas para que elas pudessem se expressar. Algumas crianças falavam através da música, outras através da dança, algumas através de desenhos, e Sofia continuava brilhando através da escrita. Dona Carmen, a mãe de Miguel, teve seu tratamento completamente custeado por Roberto e conseguiu uma recuperação surpreendente. Ela frequentemente visitava a escola para ajudar no projeto, contando histórias para as crianças e ensinando técnicas artesanais que usavam como terapia ocupacional. Sua presença maternal trouxe uma dimensão extra de cuidado e acolhimento para todas as crianças do programa. A história de Sofia e Miguel começou a chamar a atenção da mídia educacional. Revistas especializadas queriam entrevistar Miguel sobre seus métodos, e outras escolas começaram a procurá-lo para implementar projetos similares. Mas Miguel sempre deixava claro: não existe fórmula mágica. Cada criança é única e precisa ser vista como um indivíduo, não como um problema a ser resolvido. 6 meses após o início do projeto, algo inesperado aconteceu. Durante uma apresentação especial onde as crianças mostrariam seus trabalhos para os pais, Sofia estava lendo uma de suas histórias em voz alta, algo que fazia apenas quando gravava áudios para seu pai em casa. Mas dessa vez, na frente de toda a turma e dos pais presentes, Sofia falou. Esta história é sobre uma menina que perdeu sua mãe, disse Sofia com voz suave, mas clara. Ela pensava que nunca mais conseguiria falar sobre amor, porque doía muito. Mas então ela conheceu um professor que ensinou que existem muitas formas de falar, e que às vezes o silêncio também é uma forma de dizer coisas importantes. O silêncio no auditório foi total. Roberto, sentado na primeira fileira, chorava abertamente. Miguel, de pé ao lado de Sofia, sentia as pernas tremerem de emoção. Sofia continuou. A menina da história descobriu que não tinha perdido sua voz. Ela apenas estava guardando as palavras até encontrar o momento certo para usá-las. Após a apresentação, Sofia se aproximou de Miguel. Professor Miguel, obrigada por me ensinar que eu não precisava falar para ser ouvida. Mas agora eu quero falar, porque tenho muitas coisas importantes para dizer. Miguel se ajoelhou para ficar na altura dela. E eu quero ouvir tudo o que você tem a dizer, Sofia. No seu tempo, do seu jeito. Roberto se aproximou dos dois, emocionado. Professor Miguel, não sei como agradecer o que o senhor fez por minha filha. O senhor devolveu a ela não apenas a voz, mas a confiança em si mesma. Miguel respondeu, Senhor Roberto, Sofia nunca perdeu sua voz. Ela apenas precisava redescobrir a própria força. E foi ela quem me ensinou que educar não é moldar as crianças ao nosso padrão, mas ajudá-las a descobrir seu próprio brilho. 1 ano depois, o projeto Vozes do Coração havia se tornado um modelo nacional de educação inclusiva. Miguel foi convidado para palestrar em universidades, participar de congressos educacionais e até mesmo assessorar o Ministério da Educação na criação de políticas públicas para crianças com necessidades especiais de comunicação. Roberto investiu na criação de uma fundação dedicada a replicar o projeto em escolas públicas por todo o país. Sofia, agora com 10 anos, havia se tornado uma das alunas mais participativas da escola. Não apenas falava normalmente, como havia descoberto um talento especial para ajudar outras crianças tímidas ou com dificuldades. Ela frequentemente visitava as turmas mais novas do projeto, compartilhando sua história e encorajando outras crianças a encontrarem suas próprias formas de expressão. Miguel se casou com Ana, uma psicóloga que conheceu durante uma das palestras sobre o projeto. Dona Carmen, totalmente recuperada, se tornou voluntária oficial do programa e uma segunda avó para Sofia. Roberto, que havia aprendido a valorizar coisas que o dinheiro não pode comprar,
desenvolveu uma amizade sincera com Miguel e se tornou um defensor apaixonado da educação inclusiva. O livro de histórias que Sofia havia criado como seu primeiro projeto foi publicado com toda a renda revertida para a expansão do programa Vozes do Coração. O título da obra era A Menina que Falava com o Coração, e se tornou um best-seller na categoria infantil, inspirando crianças e educadores por todo o país. Roberto frequentemente refletia sobre como um professor em dificuldades financeiras havia conseguido o que os melhores e mais caros especialistas não conseguiram. A resposta, ele descobriu, não estava em técnicas sofisticadas ou teorias complexas, mas em algo muito mais simples: a capacidade de ver cada criança como um ser humano único, valioso e capaz de brilhar à sua própria maneira. Miguel nunca esqueceu a lição que Sofia lhe ensinou, que às vezes o maior ato de amor é simplesmente estar presente, ouvir sem julgar, e acreditar no potencial de alguém mesmo quando essa pessoa não acredita em si mesma. O projeto havia salvado Sofia, mas também havia salvado Miguel, mostrando-lhe que sua vocação de educador tinha um poder transformador muito maior do que ele jamais havia imaginado. A história de Sofia e Miguel provou que milagres na educação não acontecem através de métodos mirabolantes ou investimentos milionários, mas através da combinação poderosa entre um coração que se importa verdadeiramente e uma mente disposta a encontrar soluções criativas. E que, às vezes, a maior revolução acontece quando paramos de tentar mudar as pessoas e começamos a ajudá-las a descobrir a beleza única que já existe dentro delas.